Olha, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, do Republicanos, marcou para hoje uma reunião que aconteceu, com o governo e o deputado Augusto Coutinho, relator do projeto que regulamenta o trabalho por aplicativo aqui no Brasil. Vamos direto para Brasília, porque a nossa Vitória Bel está do lado do relator, o deputado Augusto Coutinho, e vai trazer detalhes para a gente do que podemos esperar, do debate em relação a essa regulamentação. Fala, Vitória. Oi, Roberta, bom dia novamente para você e para quem nos acompanha. A gente está ao vivo aqui com o deputado Augusto Coutinho, relator desse projeto de lei dos trabalhadores por aplicativo. Deputado, obrigada por conversar conosco aqui na programação do SBT News. Nessa reunião com o governo e o Hugo Motta, vocês chegaram em algum consenso, algo em comum, principalmente em relação àquele ponto mais polêmico, que era da remuneração mínima para os trabalhadores de aplicativo? Veja, foi uma reunião muito boa. Eu considero que, a gente trouxe todos os avanços que o projeto tem e a gente trouxe as dificuldades que a gente tem de ouvir tanto o trabalhador, como as plataformas, como os consumidores. E esse é um grande problema. A gente tem de chegar a um termo que seja interessante para que o trabalhador não perca remuneração e não perca oportunidade de trabalho, para que as plataformas consigam fazer o seu trabalho e para que os consumidores não paguem mais caro. Então, em muitos pontos nós chegamos a entendimentos. Muitos pontos que estavam, inclusive, com reação, a gente chegou a entendimento. O ponto mais, eu diria, sensível é exatamente a questão dos entregadores, quando você bota, ou seja, o posicionamento do governo querendo R$10, leia-se um projeto do então deputado Boulos, e a gente colocou R$8,50. E as plataformas e os restaurantes não concordam, diz que isso vai causar um impacto muito nocivo, podendo chegar até 70% do mercado deles de atuação. Então a gente está ainda nessa discussão, fruto o que é que combinamos. Dentre outros pontos que foram de entendimento, esse ponto a gente vai se reunir agora, hoje à tarde. Aqui já vem um representante do Ministério de Boulos, um representante, Gilberto Carvalho, do Ministério do Trabalho. Nós estamos aqui com nossa assessoria para que a gente possa ter uma conversa e colocar também as empresas, leia-se a associação que cuida deles, para que sentem na mesa e a gente demonstre qual é o problema, porque esse problema precisa ser resolvido. Se não for resolvido em entendimento, será resolvido em voto no plenário. Mas o que é uma questão que é pacífica de todos que estavam lá é a necessidade de que a gente regulamente isso. Não pode continuar, e o melhor dos mundos para as plataformas é manter como está. Ou seja, a regra é a deles, eles fazem como querem, os trabalhadores se submetem a isso. Então, é natural que o avanço e a melhoria que todos nós queríamos dar para os trabalhadores, muitas vezes pode não ser possível, para não inviabilizar, como disse, num país feito o Brasil, que é um país continental, e viabilizar esse serviço em cidades menores. Então, essa cautela, essa sensibilidade e essa responsabilidade que a gente tem de ter para que a gente faça um projeto que realmente avance, que dê a seguridade ao trabalhador e que efetivamente não venha a causar com que o consumidor pague essa conta. Deputado, a nossa apresentadora Roberta Russo tem uma pergunta. Roberta. Oi, deputado. Bem-vindo aqui ao Radar. A gente quer saber, apesar dessa dificuldade de chegar a um consenso sobre o valor mínimo, essa necessidade de fazer um texto que, de fato, consiga unir os interesses dos trabalhadores, mas também das empresas, ainda assim vai ser possível votar o projeto até o fim de abril, como é a previsão do Hugo Motta? Sim, Roberta, sim. A ideia é essa. A gente está com esse substitutivo muito já bem formatado. A gente vai fazer isso, por exemplo, se a gente chegasse ao entendimento hoje, a gente já poderia fazer isso a próxima semana. Mas não acredito que isso vai acontecer. Então a gente tem até o final desse mês para que a gente apresente esse substitutivo, fruto de, se possível, um entendimento, para que a gente vote no início de abril. Essa matéria deve
deve ser votada no início de abril. Essa é a determinação do presidente. O governo também quer que essa matéria seja votada. A gente já discutiu muito sobre isso e a gente não pode permitir que aconteça uma coisa, é que legislem por nós. E a gente sabe que essa matéria vem em discussão no Supremo Tribunal Federal, que inclusive foi tirado de pauta a pedido do presidente Hugo Monte, a pedido do presidente do TST, o ministro Vieira de Mello, e aí a gente está aqui e aguardando que a gente legisle. Então é essa a intenção. Eu acho que a gente tem avanços enormes nesse projeto. O trabalhador vai ter uma seguridade social, ele vai ter a transparência no algoritmo, ou seja, ele vai saber quanto ele ganha, ele vai ter limite das empresas de ganho. Então tem avanços. Esse limite é aquele limite de 30%, né? Só para a gente esclarecer. O limite de 30%. É esse limite que será mantido. Então, a gente... são avanços enormes ao trabalhador. Você tem, Roberta, gente que está nesse trabalho há mais de 13, 14 anos, ou seja, desde quando foram iniciados esses aplicativos e não tem nenhuma seguridade social. As pessoas precisam ter. E às vezes as pessoas dizem, por que não faz opcional? A gente gostaria de fazer opcional, mas não pode. A legislação brasileira diz que todo trabalhador ele tem de contribuir para a Previdência Social. Se ele for autônomo, que é o caso deles, que a gente está criando uma nova categoria, eles também têm de contribuir, mas eu digo sem medo de errar. Eles serão trabalhadores que menos vão contribuir de todos nós trabalhadores brasileiros, porque de fato a gente está colocando a maior parte dessa contribuição para que as plataformas paguem. Ele vai pagar 7,5%, e enquanto as plataformas vão pagar 22%. Então, é uma diferença, ou seja, para você ter uma noção, isso vai representar, numa corrida dele, menos de 2% o que ele vai contribuir para ter uma previdência. E não vai ocasionar nenhum déficit ao Estado, porque nós tivemos o cuidado de sentar com a Previdência, de sentar com o Ministério do Trabalho. Então, eu acho que já avançamos bastante, tem ajustes pequenos, e os ajustes que não forem possíveis, a maioria no plenário resolve. E aí, paciência. Porque eu digo muitas vezes, por mim, eu gostaria de botar R$20, R$30 para o trabalhador ganhar mais. Mas a gente precisa identificar que é o seguinte, quando a gente aumenta o preço, o serviço lá na ponta pode não interessar ao consumidor. Então, se você começa a ter um preço muito aviltado, você não vai pedir mais. Perde o consumidor, perde o trabalhador que não vai ter o trabalho para fazer e perde o restaurante. Só para a gente deixar claro, os motoristas de aplicativo não vão ter remuneração mínima. Quem terá serão os entregadores, é isso? Isso, os motoristas, isso é que está no encaminhamento, os motoristas terão, ele receberá 30%, até a plataforma pode cobrar do seu serviço de intermediação até 30%. Então, o que ela ganhar, o motorista vai ganhar, o que não acontece hoje. O motorista, muitos deles reclamam que faz uma corrida e a plataforma pega mais de 50%, o que é um absurdo, né? Então, e as plataformas justificam, não, ele faz isso porque tem outros serviços, outros serviços que não interessam ao motorista, aí ele paga mais ao motorista, e isso faz uma compensação. Mas, enfim, a gente coloca um limite e o motorista vai ganhar de acordo com as plataformas. Eu volto a dizer, na verdade, Roberta, e as pessoas que estão nos vendo, o Brasil é um país continental. A realidade de São Paulo é diferente da realidade do interior do Norte, do interior do Nordeste. É muito diferente. Inclusive, a Roberta tem mais uma pergunta, deputado. Roberta. Deputado, um ponto que tem sido alvo de críticas, que a gente já chegou a debater por aqui no Radar, é a indefinição sobre o status dos trabalhadores, né? Então, menciona aí a inexistência de vínculo do emprego para quem atua por meio dos aplicativos, mas retira a palavra autônomo na definição da relação jurídica entre as empresas. Então, eles passam a ser considerados, né? Vocês têm falado em trabalhadores plataformizados. Isso pode ter alguma alteração a partir das reivindicações que foram feitas? Não, Roberta, na verdade, esse termo jurídico, eu confesso que eu sou engenheiro, mas a gente está criando um novo
um novo tipo de trabalho, trabalhador plataformizado sem vínculo empregatício. É importante dizer que o vínculo empregatício, inclusive, de todas as audiências públicas que nós fizemos com os trabalhadores, muito poucos pediram isso. Pelo contrário, eles querem ter a liberdade, porque muita gente tem um segundo, um terceiro emprego e faz isso nos finais de semana ou qualquer coisa desse tipo. E aonde teve vínculo empregatício, os trabalhadores hoje estão na rua pedindo para desfazer. Então, eu acho que o avanço é criar esse novo tipo, esse novo formato de trabalhador com direitos, e ele vai ter direitos. E outra coisa, o que é que existe a preocupação das empresas? É que elas não sejam tratadas como empresa, porque depois, apesar de que a gente diga na lei que não tem vínculo empregatício, aí se a gente não definir direito que ela é uma intermediadora do serviço, esse vínculo certamente será. Agora, uma coisa que a gente vai colocar no projeto e que ficou acertado na reunião é que qualquer divergência de questionamento ou qualquer coisa disso será tratado pela Justiça do Trabalho, que é a justiça que é mais célere, é mais rápida, e eu acho que é exatamente a justiça que deve responder por essa questão. Mas ir para a Justiça do Trabalho não poderia também levar isso a uma briga trabalhista? Por exemplo, eles brigarem por um vínculo? Bom, aí são as coisas do Brasil. É exatamente isso que a gente está tentando afinar no texto para deixar claro, porque não é isso. O vínculo não é uma coisa que é possível. Se houver o vínculo, inviabiliza esse tipo de negócio. E eu acho que, eu volto a dizer, eu estive em Madrid, na Espanha. Eles fizeram vínculo lá. E para você ter uma ideia, perderam só na cidade de Madrid mais de 25 mil postos de trabalho. E sabe o que é que acontece hoje? Os trabalhadores estão na rua fazendo manifestações pedindo para desfazer isso, porque não foi bom para ele. A empresa hoje que lidera todo o mercado de entregas na cidade de Madrid, ele tem mais ou menos 60% do mercado, ela não cumpre a lei. Ela não cumpre a lei. O governo agora ameaçou prender o dono da empresa e, portanto, eles estão sentados com o governo para negociar. Não adianta a gente fazer uma coisa dessa no Brasil. Não é isso que o trabalhador quer. Ele quer ter esse tipo de alternativa de renda. São 2.200.000 trabalhadores, leia-se 1.500, 1,5 milhão de motoristas e 500 mil entregadores. Então, quando você vai ouvi-los, vai ouvir o que é que eles acham, eles efetivamente dizem que eles querem ter isso exatamente. Alguns fazem só isso, mas outros fazem como complemento. Então, essa é uma condição que a gente não tem nem discutido desde o início de todas as discussões, desde que veio do grupo de trabalho do Ministério do Trabalho, que foi muito bem coordenado pelo ministro Marinho, mas não veio essa questão, porque realmente, se a gente caminhar para isso, a gente inviabiliza esse tipo de serviço. Certo. Obrigada, viu, deputada, pela conversa aqui com a gente. É com você no estúdio, Roberta.